Olá, espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Como vocês devem ter acompanhado no noticiário, nas redes sociais, esta semana ocorreria a votação da vigência da LGPD no Brasil, se começaria a valer ou não, se a medida provisória seria aprovada ou não, mas os congressistas decidiram não dar prosseguimento, tiraram da pauta essa votação, porque não houve acordo entre eles. O que essa votação ela foi agora prorrogada para terça-feira, então terça-feira a gente espera que seja o dia D em que eles vão votar se a medida provisória vai seguir, não vai seguir, o que vai acontecer. É interessante que vocês entendam o cenário que nós estamos agora. O cenário que nós estamos aí, os cenários da questão da LGPD no Brasil a primeira opção que os congressistas têm é de aprovar a LGPD, aprovar, não a LGPD já está aprovada, mas aprovar a medida provisória 959 do presidente. Então, a vigência, o início, começaria a valer a LGPD no Brasil a partir de maio, isso se eles aprovarem a medida provisória. A partir de maio começaria a valer a vigência da lei e somente em agosto começaria a valer a cobrança de multa. Caso a outra opção que eles têm, tá, é deles não aprovarem a lei, rejeitarem a medida provisória do presidente. Se isso acontecer, vai ser o Deus nos acuda, os empresários estão empolvorosos com essa opção, porque caso aconteça dos congressistas não aprovarem a medida provisória 959 do presidente, isso significa que a LGPD tem vigência imediata. Então, recusou a medida provisória, a LGPD passa a valer de imediato, sendo que as multas, sim, não seriam cobradas agora. Caso aconteça algum problema, as multas seriam cobradas somente a partir de agosto de 2021. A terceira hipótese, primeira hipótese é aprovar a medida provisória para valer em maio. Segunda hipótese é rejeitar a medida provisória para que a LGPD tenha início imediato. E terceira opção, que existe isso, como toda medida provisória, é eles alterarem a medida provisória do presidente e colocarem uma outra data. O que tem sido cogitado aí é de colocar a data da vigência da LGPD para janeiro, porque assim você dava uma certa resposta à sociedade civil que precisamos de ter proteção para os nossos dados, precisamos de proteção para a nossa privacidade, principalmente nesse momento em que tudo que nós realizamos é online, todos os nossos dados estão online, tá aí o auxílio emergencial, tudo ia ser online. Então isso daria uma resposta, caso fosse em janeiro, daria uma resposta para a sociedade civil e também uma resposta para empresários, no sentido de que, olha, eu entendo que a gente está numa pandemia, mas já está há bastante tempo que a gente está nessa discussão da pandemia, então vamos dar alguns meses para vocês se adequarem para podermos então iniciar talvez em janeiro, se o Congresso decidir alterar a medida provisória, talvez em janeiro começar aí a LGPD. Não sabemos qual vai ser a opção dos congressistas, não sabemos se eles vão aprovar, não sabemos se eles vão rejeitar, não sabemos se eles vão alterar a lei. Isso só vamos saber agora, terça-feira, dia 25. Enquanto esperamos isso, enquanto esperamos essa decisão, esses acordos de bastidores, é interessante que a gente acompanhe as coisas que vão acontecendo no mundo e nessa semana ocorreu um evento, ocorreu uma multa que a agência de autoridade, a agência supervisora espanhola aplicou contra a Vodafone. A Vodafone é uma das maiores, das principais empresas de telefonia da Espanha. O que é interessante a gente saber, não a questão da multa em si, mas a multa ela tem um sentido de aprendizado. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente não cometer os mesmos erros. No caso da Vodafone, esse usuário entrou em contato com a empresa, pediu para que seu número fosse retirado da base de dados dele, ele não era mais cliente da Vodafone, porém a empresa, ela por algum motivo, mencionou que tirou, mas continuou enviando SMS com marketing publicitário para esse cliente específico. Esse cliente reclamou à autoridade supervisora que, após um acordo, a Vodafone resolveu, não, vamos encerrar esse assunto e eu pago aí 75 mil para a agência supervisora para a gente não dar prosseguimento a qualquer tipo de investida ou mesmo no judiciário. O que a gente precisa aprender? Primeiro é
Se o usuário pedir uma coisa, cumprir. Então, tem mecanismos dentro da sua empresa que possibilitem que, se o usuário pediu a remoção, o direito de esquecimento dele, que é um dos direitos que ele tem, você tem que ter certeza que isso vai ser aplicado. E segundo que é muito mais vantajoso, que é muito mais econômico você implementar essas medidas do que, imagine só, gente, 470 mil reais foi gasto por conta de um usuário. Imagine uma base de dados do tamanho de uma telefonia. Qual é o risco, qual é o tamanho do saco de multas, o tamanho do problema que isso pode se tornar se a empresa ela não investir em medidas que sejam robustas de segurança. Então isso é importante vocês saberem. A questão do dinheiro ela é muito importante e talvez isso seja um dos motivos que estejamos demorando tanto para ter uma decisão aí do Congresso, justamente por questão do dinheiro. Os empresários não querem perder dinheiro e também há um movimento de quem é que vai ficar responsável em gerir esse catatal de dinheiro que vai vir das multas por conta das violações de privacidade no Brasil. Algo surgiu essa semana, eu até gaguejei, mas assim, quem nunca esperava, ninguém esperava, mas quem veio como protagonista dessa história, desse embaraço da LGPD, foi a CADE. A CADE, essa semana, eles fizeram esse documento aqui, esse estudo, em que eles falaram, olha gente, vocês estão discutindo aí, porque não tem Agência Nacional de Proteção de Dados criada, porque isso, porque aquilo. Eu tenho uma proposta para vocês, porque vocês, governo, né, ao invés da gente criar uma NPD, uma autarquia somente para proteção de dados, CADE, eu aceito assumir essa responsabilidade. Além de eu tomar conta da questão da economia, né, eu também tomaria conta da privacidade dos dados, né? Bem, não sabemos, óbvio que um dos motivos que a presidente do CAD eles querem fazer isso é porque as pessoas queremos dinheiro, né? As autarquias precisam gerar grana. Então, a privacidade de dados ela vai gerar bastante dinheiro por conta das multas. A parte positiva, se é certo, se não é certo, se é uma proposta ideal ou não, o que eu sugiro para vocês, leiam a proposta e tirem as conclusões de vocês. Uma das questões que foi passado, isso que me chama a atenção da proposta do CAD, é que isso geraria uma economia de 108 milhões e que eles mencionam, se bem que eles não colocam muitos detalhes de como que isso seria viável, eles mencionam que nessa opção deles seria agência de privacidade, eles conseguiriam já em janeiro iniciar o trabalho da NPD no Brasil. Se isso vai acontecer, se não vai acontecer, a gente não sabe, não sabemos qual vai ser a decisão do Congresso. O que é importante, o que eu sei com segurança para vocês é que a privacidade de dados, a proteção de dados é algo importante e que nós podemos ganhar dinheiro com isso. Saiu essa semana, é importante vocês estarem atentos nessa questão, saiu nessa semana um edital para a contratação de técnicos, para a contratação de analistas, de especialistas em segurança da informação e privacidade e proteção de dados, tá? Então, são 50 vagas que estão reservadas para as pessoas dos mais variados tipos, que essa vaga ela pode ser sua. São 8 mil reais de salário. E é interessante você, analisando esse edital, eu fui ver que só o que é pedido, só o que é solicitado é que a pessoa tenha graduação em informática. Imagine só você que recém completou ou está por completar a sua graduação em tecnologia, em informática, terminar aí, começar a engrenar em um emprego público para ganhar aí 8.300 reais em uma excelente profissão. Mas para isso você precisa aprender, você precisa saber da Lei Geral de Proteção de Dados, você precisa saber de privacidade de dados, você precisa saber de segurança da informação. Pensando nisso, pensando numa forma de ajudar as pessoas em fazer valer, não só fazer valer, mas em aproveitar essas oportunidades que têm surgido, o Ministério da Economia é uma e outras vão surgir. Uma proposta que eu tenho para vocês, para ajudar vocês, é investir em treinamento, investir em capacitação.
A do Rio, ela oferece vouchers, exames de certificação, não são exames nossos, é um exame da Exim. A Exim é uma entidade holandesa que ela é especializada em vários assuntos, inclusive relacionados à proteção e privacidade de dados. Você que quer investir na sua formação, você que quer ganhar muito bem, o que eu ofereço para vocês é a oportunidade de vocês irem no site do Rio consultoria.com.br. Vai lá, adquira um voucher de certificação para o exame de privacidade de dados do Brasil, que é o PDPE, tá? Adquire esse voucher. Você adquirindo esse voucher na do Rio, você vai adquirir a um preço menor se você for direto na Exim, porque nós temos uma parceria e com essa parceria conseguimos oferecer um preço melhor para os nossos alunos. Então, compre esse voucher e o curso para saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, para saber como aplicar esse conhecimento, você vai ganhar de graça, você não vai pagar nada para o curso. A única coisa que você vai pagar, o que você já pagaria para ter sua certificação, é o voucher para o exame. Então vai lá, compra o voucher do exame, envia uma mensagem para a gente, você pode enviar por e-mail, pode enviar, ou pode nos ligar, ou enviar um WhatsApp, que nós vamos marcar o curso com você, para você entender sobre proteção de dados. Não perca essa oportunidade, são muitas oportunidades que vão surgir. Pense bem, esse cargo é um cargo de especialista e o salário é de 8.300. Quem dirá as pessoas que já têm um tempo de formado, sei lá, 5 anos de formado. Vamos pensar aí quanto dinheiro que pode conseguir você somente sabendo e sendo um profissional certificado, sendo um profissional que tenha esse conhecimento. Bem, passei mensagem para vocês, me aguardem, vamos ver o que vai acontecer aí na terça-feira, se o Congresso vai decidir ou não, o futuro da medida provisória 959, o futuro da LGPD no Brasil, de uma lei de proteção de dados no Brasil, terça-feira, dia 25, caso a votação seja positiva e realmente decidam, né, ou rejeitar ou aprovar, ou se for alterar vai demorar mais tempo. Novidades, eu volto aqui para conversar com vocês e batermos esse papo e pensarmos no futuro. Um grande abraço.